Estamos em mais um episódio do podcast do Regeneração Ótica. Aqui direto da Ajorsul 2025, aqui em Gramado, com uma convidada mais do que especial. Acredito que muitos já tenham visto esse rosto aí, né? Nesse mercado óptico, né? Ela que é referência hoje em visagismo, né? Traz aí uma trajetória que vai contar, né? Aguarda aí que ela vai contar. Hebe, muito obrigada pela essa contribuição, por ter aceito conversar com a gente, melhorar o nosso setor, que é essa a ideia. Então, se a gente puder contribuir um pouquinho com cada um que nos assiste, tenho certeza que nosso propósito já está, com certeza, já está realizado, né? Então, te apresenta, fala um pouquinho de ti, vamos bater um papo aqui. Olha, eu agradeço o convite de vir aqui bater esse papo contigo, Jéssica, e falar um pouco sobre as dificuldades e as vitórias do nosso setor. Tem muitas, né? Porque eu me considero um bebê no setor óptico, eu tenho só 10 anos, tá? No setor óptico, eu caí meio que de paraquedas nesse setor. Minha irmã já tinha ótica há 15 anos, me convidou e eu disse, não, eu trabalho com beleza, nunca trabalhei com ótica. Eu nunca li uma receita, nem sei como faz, entendeu? Mas eu trabalhava na área da beleza, trabalhava com cosmético, venda direta, trabalhava muito com o público, e tinha aí, quando a equipe de vendas. Se apaixonou? Me apaixonei, porque o ramo óptico, infelizmente, tem isso. Quando tu conhece, tu te apaixona, não tem como, né? E eu linkei. No início, viu, Jéssica, eu sempre tive uma grande preocupação com a questão da saúde visual. Mas como eu vinha de uma área da beleza, eu, sem ter muito conhecimento da área, eu linkava. Vinculou tudo. Tu entendeu? Porque assim, se eu já cuidava da pele da cliente, da beleza dela se manter jovem, às vezes usando bom cosmético, por que não ficar mais jovem e mais bonita usando óculos? Então eu acabei linkando isso, sabe? E como que começou esse movimento com o visagismo? Quando deu o start, assim? Porque isso é muito recente, né? É recente. Tá começando agora. Na verdade, eu faço um trabalho nas redes sociais desde 2020, um trabalho muito forte, onde eu fui para ensinar o consumidor final a comprar um óculos. O que é muito importante, porque muitas pessoas se frustram, né, na hora de comprar um óculos. Eu coloquei o meu rosto em evidência, ensinando as pessoas a como entrarem numa ótica e comprarem um óculos, saberem escolher uma lente, saber por que multifocal varia tanto de preço, por que tratamentos são tão diferentes um do outro, por que lente é tão diferente uma da outra. E eu fui ensinar o consumidor. Mas muito antes de usar a palavra visagismo, né? Muito antes, tá? Só que, claro, o meu Instagram começou a crescer bastante, muitas óticas também começaram a me seguir e indiretamente eu estava ajudando as outras óticas a prepararem material para fazerem seus conteúdos mais educativo. Eu deixei o meu Instagram, eu não fiz do meu Instagram uma vitrine de óculos. Assim, um Instagram de educação. Educação, ensinando o cliente, ensinando o consumidor e automaticamente ensinando as óticas também, tá? A fazerem o mesmo. Em 2021, eu assistindo um mentor de óticas falando sobre se você parar de focar só na receita e começar a olhar o rosto do seu cliente. Olhar o cliente. O cliente, olhar as linhas, as formas, o temperamento, as cores. Você vai sair de um oceano vermelho. E você vai entrar num oceano azul. E aí aquilo me despertou. Tá aí. Virei uma chave. O nosso mercado, né? Claro, a gente sabe que está cada vez crescendo mais. E existe a concorrência, querendo ou não, existe. Também. Então, tu precisa tentar te diferenciar para poder te destacar e para poder agregar valor ao que tu vende. Exato, Entendeu? a gente tem que sair da palavra preço. É isso que é o movimento que eu acredito muito, é a minha bandeira, né? Saia do preço. E coloque valor. Sai do preço de qualquer jeito. Quem verdade. tá no preço, a gente tá um futuro muito próximo. Vai estar fadado ali, pode ser que o negócio não sobreviva. Não sobreviva, né? Então, a gente tem muitos encargos, né, Jéssica? Quem é lojista sabe, né? A gente precisa trazer experiências, precisa trazer algo diferente, fazer com que a pessoa entenda que aquilo ali ela precisa, não por causa que é barato,
Mas porque entregou algo a mais. Algo a mais, tá? E aí, eu vendo esse mentor, foi quando eu disse, eu vou me especializar nessa área. Aí fiz o curso de consultoria de imagem especializada em óculos. Depois comecei a me especializar na área também do visagismo, que é onde linhas, formas e cores comunicam. O óculos comunica. Gente, pensa que o óculos, ele tá no meio do teu rosto, na região dos olhos, onde as pessoas olham quando estão falando com você. Gente, ele impacta demais a sua imagem, entendeu? Então eu fui me especializar no que o óculos comunica. E realmente, Jéssica, eu comecei a fazer esse trabalho numa loja de 23 metros quadrados, pequena, no meu bairro, e aí tive que, né? Se eu olhasse de fora e disse assim, ela tá louca, querendo trazer para uma loja de 23 metros quadrados, tudo isso que ela tá falando. Como assim? Exatamente. E aí, eu comecei a ter uma ascensão grande no Instagram, por isso que eu sempre digo que a gente venceu os nossos medos, porque eu tive muito medo, tá? Quais eram esses medos? Eu tinha muita insegurança de falar algo errado, de falar errado, de não estar bonito o suficiente, de ser julgada. E começaram muitas críticas. Eu recebi, virou blogueira agora, tá. E se você é fraca, você desiste. Desiste. E eu não quis desistir, sempre achei que a rede social, ela é uma grande ferramenta para você ganhar dinheiro. E eu comecei a viralizar. Os vídeos vinham e viralizavam 1 milhão, 2 milhões de visualizações. E aí começou a entrar muita gente e eu comecei a atrair aquele público que está disposto a pagar. Saímos do preço. Saímos do Oceano Vermelho e fomos nadar no Oceano Azul. Atraí o público que estava disposto a pagar, automaticamente comecei uma loja nova, contratei uma arquiteta, fizemos todo um projeto de uma loja para atender com consultoria de imagem, com visagismo, e ficou uma graça a loja, né, já de quase 50 metros quadrados. Já dobramos o tamanho aí da loja. Só que eu não fechei a loja menor, tá, Jéssica? Aí foi... Não foi aquele, né? Só vamos pra frente. A loja, exatamente, uma loja de esquina onde eu me mudei pra frente, fazendo aquela loja ampla, do jeito que eu gostaria para atender o meu cliente. Né? Ficou lindíssima. Mas a minha lojinha de 23 metros quadrados, que foi onde eu comecei a minha história dentro da ótica, segue lá. Eu mantive. A ótica Visualize como um outlet. Aí que tá, eu ia pedir qual que é a estratégia, porque eu já, né? Qual é a estratégia? Se transformou num outlet. Um outlet. Então, assim, ó, o cliente que tá atrás de valor, de um atendimento diferenciado, com consultoria, ele vai na ótica Débora Ribeiro. Ali eu tenho marcas, né? Tenho vários... Os lançamentos, né? Que é tendência. Ai, Débora, eu procuro preço. Então, ou não dou bola para uma tendência, não dou bola para alguma coisa que não seja lançamento. Não me importo. Aí eu tenho a loja que eu fiz uma espécie de outlet onde eu dou um desconto. Aí eu tenho a questão do preço. Para o cliente que procura preço, o que eu não quero é perder o cliente. Entendi. Então são estratégias, na verdade são modelos de negócios diferentes. E na verdade um complementa o outro. Um complementa o outro, entendeu? Às vezes o cliente chega, tá com pressa, só preciso fazer uma adaptação rápida na minha lente. Não precisa ser um lançamento, né? Exato. Então assim, ó, como eu tenho um grande centro bem perto da minha ótica, onde tem várias óticas ali, meio que disputando o mercado, eu não deixo o cliente sair do meu bairro e ir para esse centro, então ele fica por ali mesmo. Então tem a ótica Débora Ribeiro e tem a Visualize, tá? Então essa foi a minha estratégia inicial, que deu muito certo. E quais foram os próximos passos? Bom, os próximos passos... Porque ela não para. Eu tô sempre procurando uma sarna. Não, eu digo, a gente não para, né? A gente diz, mas pode sossegar? Não pode. Não pode. Quem Vamos tem espírito fazer mais empreendedor... Ano passado não. No início desse ano, eu conversando com meu esposo chegou e disse, Débora, olha só, nós vamos criar um ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema é uma clínica. Por que não? Separada da loja, outro CNPJ, entrada e saída do cliente separado, mas ao lado. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não?
E esse era um sonho que eu tinha, tá, gente? Porque não é só vender óculos, é oferecer saúde visual. Porque quem precisa de óculos precisa antes de um oftalmologista, de um optometrista, precisa ser atendido, precisa ver o seu grau, ver o seu olho, ver sua retina, ver como é que tá tudo. E aí, depois, ele vai para a ótica. Então, eu criei esse ecossistema e, graças a Deus, no mês de agosto, a gente está em setembro, né? Agosto foi inaugurado. Uma graça linda, Lumina, Centro de Correção Visual, para que eu possa ter tanto oftalmologista como optometrista atendendo, entendeu? E tô vendo muito sucesso. De novo, saímos um oceano vermelho. E nessa trajetória desse tempo, qual foi o erro, o pior erro que tu sentiu que tu cometeu? O pior erro que eu cometi. Eu sei que a gente tem vários, né? Mas assim, aquele que assim, custou, ou pode ter custado não só dinheiro, mas custou a paz. Porque isso também muitas vezes acontece, né? Custou a minha paz. Então, não foi só dinheiro. Aquele que diz assim, ó, doeu. Ou algo que tu faria diferente. Talvez não foi, vamos reformular a pergunta, não seja um erro, mas algo que tu faria assim, diferente. Ó, dentro da ótica, é sempre um aprendizado. Sempre um negócio é um aprendizado, né? Sempre um aprendizado, entendeu? O que eu faria diferente? Eu não sei, eu acho, sinceramente, eu acho que eu teria até começado antes na internet, entendeu? Olha, tá ali um ponto. Eu teria começado antes. Eu vejo que tem muitos lojistas que às vezes se travam. E isso foi uma coisa que eu percebi, que eu comecei a transformar o meu negócio, a triplicar meu faturamento. Pela internet. Pela internet. Então, se eu tivesse começado antes... Vamos só fazer uma pergunta. Esses clientes hoje são os clientes que compram pela internet ou as pessoas começaram a te enxergar como referência e estão indo para tua ótica? As duas coisas? As duas coisas, coisas. Porque eu atendo online, tá? Eu descobri um método que eu faço toda venda online, a consultoria online. Opa, tá? ó. Isso até é uma coisa que eu ensino no meu curso, como vender de forma correta, aferindo medidas de DP e altura, indicando a melhor marcação para o cliente de forma online. Tá? O cliente está numa outra cidade, ele quer comprar com você na loja de você, como você faz. Então eu aprendi, a Dor ensinou a gemer, isso aí também, entendeu? Foi uma coisa assim, como eu comecei a ter ascensão e as pessoas queriam comprar comigo e estavam em outro estado... Como que eu faço? O que eu faço? Criei um método e uso esse método. E funciona muito bem. Entrego óculos até para os Estados Unidos, Portugal, Europa. Quando que em 2025, né, há pouco tempo atrás, a gente, né, estaria falando sobre isso, sobre entregar óculos à distância, sobre vender sem a pessoa provar. Fazer medida. Sem a pessoa estar perto. Tem como, gente, tem como. Então é algo que o que a gente quer trazer aqui é exatamente a gente enxergar coisas que a gente não está acostumado a fazer. Na verdade, coisas que a gente nem sabe que existe. É acompanhar o dinamismo e a agilidade que está o mercado, que está o mundo, na verdade. O consultor ótico, o empresário ótico que não se atualizar constantemente, ele vai ficar na guerra de preço, infelizmente, entendeu? Eu digo que a gente evolui, a gente tem o crescimento quando a gente tira a bunda da cadeira. Exatamente. Né? A gente precisa estudar, a gente precisa escutar pessoas, a gente precisa estar num ambiente que não é o nosso, a gente precisa também estar em ambientes que é o nosso, ver o que as pessoas estão fazendo. E eu sou muito de prestar atenção no que... Tanto que... para mim, para a internet, eu estava vendo algumas pessoas da área de ótica, e aí eu pensava assim, se ela faz, por que eu não vou fazer? Por que eu não posso fazer? Primeiro comece, depois fique melhora. Depois melhora, começa. E eu no início, Jéssica, para vocês terem uma ideia, quem me acompanha há muito tempo, há mais tempo, eu tinha mania de fazer
tudo sem falar. Eu fazia os vídeos, apontava o dedinho, fazia as legendas, porque eu tinha muita vergonha de falar, de Mas me começou comunicar. fazendo. Comecei fazendo assim, com medo, meio, né, com vergonha. Às vezes eu postava, gente, eu nem olhava de vergonha. Ah, mas eu faço isso até hoje. Eu só digo, não é? A marketing tá me dando, o social media tá aqui. Tá aqui a prova. Eu digo assim, só posta, eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não sei. Tá bom? Tá bom. Então vai. Então é isso aí. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. O importante, Jéssica, eu sempre digo, é você ter resultados. Não tem coisa mais frustrante para um empreendedor que ele todo dia abrir a ótica e ele não vê resultado. Agora, não espere o cliente chegar. Não espere de braços cruzados o cliente chegar, porque ele não vai ver. E eu tô sempre buscando, tô sempre fazendo. Eu faço alguns projetos também sociais, tá? Dentro de comunidades também. Tá em movimento, Débora. Eu tô em movimento o tempo inteiro. Por quê? Porque tu esperar o cliente chegar, ele não vai vir, porque o cliente está na internet, o cliente está procurando, ele está vendo, entendeu? Então você tem que ir em busca dele, seja através da sua rede social, seja através de network com outros colegas, absorvendo conhecimento, trocando ideias. Gente, trocar ideias é fundamental. A gente tava falando um pouquinho antes, né? Que nesse, infelizmente, mas a gente vai trabalhar para que mude isso. A gente tem um ramo ótico que ainda se enxerga muito essa... Concorrente. E não é nem só concorrente, eu digo, é quase inimigo. Ai, que coisa, não. Né? Tem muitos... E isso não faz bem para o nosso negócio, porque é uma energia que a gente não precisa estar, do que a gente olhar para uma energia que a gente possa pegar na mão e dizer assim, o que tu venceu lá no teu negócio que eu posso estar sofrendo e algo que eu venci que tu pode estar sofrendo e eu posso te ajudar. É verdade. Então essa troca, ela é muito mais rica do que a gente ganha muito mais com isso do que a gente deixa de ganhar quando a gente olha para alguém que é um concorrente. E Jéssica, tu sabe que muitas óticas começaram a me seguir, elas entravam ali no meu direct e diziam assim, Débora, posso repostar o teu vídeo? Débora, eu gostei muito, eu posso me inspirar e fazer igual? Débora, eu posso compartilhar num grupo o teu vídeo? Eu disse, gente, pelo amor de Deus, isso é para vocês, é para nós, é para o ramo se fortalecer. É para no nosso ramo ficar cada vez melhor e entregar o melhor para o cliente. Que é sobre seja isso. Aqui, seja no Brasil, seja aqui no meu bairro, seja do outro lado. O importante, pode compartilhar. Então eu fazia os meus vídeos e fiquem à vontade, copiem. Façam igual, não tem problema nenhum. Se inspirem, nunca pensar, ai, mas tá me copiando, ai, não, eu deixo, sabe? Tudo bem, porque... Isso aí me trouxe o quê? Credibilidade, clientes, autoridade. E assim, ó, tô feliz, tô trabalhando. E porque eu sei que eu tô fazendo pro próximo, eu tô recebendo. Deus tá me dando energia, gente. É isso. Porque se tu fica naquela energia com raiva, ai meu Deus, me copiaram. Ai, não vou mais fazer. Não deixa. Daqui a pouco tu tá deixando de fazer algo muito legal pro teu cliente, porque tu tá querendo que o outro não copie alguma coisa. É verdade. A gente pensa muito pequeno muitas vezes. É verdade, pequeno. Então a gente precisa olhar para tudo isso que se faz e ter uma outra perspectiva. É verdade. Porque essa energia, quando a gente tá nessa energia de abundância, nessa energia de cooperação, nessa energia do bem, de não ter raiva, flui. Tudo flui. Tudo flui, tudo flui. Tu sabe que aquela coisa de tu querer só pra ser algo escasso. Isso! E isso atrai o quê? Escassez. Isso! E a gente não tá nessa, e aí, né? muitas vezes a gente não sabe porque ninguém entra na nossa loja. É verdade. É aquela dor que é necessário ser falada. Porque quando a nossa energia tá bom, vocês podem se perceber, quando a nossa energia tá boa. A gente tá lá com aquela motivação, com astral bacana. Feliz. Parece que entra cliente que não sabe de onde vem. De onde vem, é verdade. Mas aí fica um dia com a motivação baixa, um dia reclamando, um dia pra ver o que acontece. O reclamar é uma coisa que tem que ter bastante cuidado. Porque às vezes a gente inconscientemente, sem querer. E palavras têm poder, Jéssica. Meu Deus. Me traz um pouquinho disso, como era nesse teu início, que obviamente foi um início difícil, né? Porque qualquer negócio no início é difícil. Eu digo, acho que não tem algo que a gente diga assim, nossa, tá tudo muito fácil. Isso aqui, vou surfar aqui que tá tudo muito... Não é bem assim. Tem a grama verde, obviamente, mas teve alguém ali adubando, cortando. Todas as vezes, Jéssica, que eu precisei dar um passo à frente,
Era muito difícil. Eu tive muito medo, tá? Eu tive... o medo é uma palavra forte, mas ao mesmo tempo, ele não pode te paralisar, tá? E o que tu fazia nesses momentos? Eu não dormia. Tá vendo que tá todo mundo igual, né? Não Eu vamos, tinha crise de ansiedade. não vamos achar que é tudo lindo, maravilhoso, porque Não, é isso que não as é. pessoas acreditam, né? Não é, As pessoas não é. acreditam que, eu não vou fazer porque isso, Eu, porque por o outro tem exemplo, mais assim, ó, facilidade. Não é para assim. fazer a ótica nova, com todo o projeto de um arquiteto, com os móveis, e era um casarão de 1930 que nunca tinha sido reformado. Meu Deus. Então tu imagina o gasto, a coisa começou, planejamos um valor, começou de outro e Vai para outro. 5 vezes. Precisei fazer empréstimo no banco, solicitar Pronamp para empresa e tá. Perdi algumas noites de sono, mas em um ano eu paguei tudo. Mas é isso que a gente precisa mostrar. Porque as pessoas acreditam que tudo só é lindo. Não! E não é. A gente tem momentos, sim, que vai dar medo. Sim, que às vezes a gente vai ficar meio travado. Mas a gente precisa seguir em movimento. E com fé. Que vai dar certo. Porque senão a gente acha que só os outros que conseguem, por alguma questão que a gente não sabe. Mas eu não sei, ele sabe, então ele tá dando certo porque ele sabe de alguma coisa que eu não sei. É verdade. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. E os sentimentos, eu tenho certeza que é para todo mundo que tá montando um negócio, que tá empreendendo. E aí depois, aí teve a loja nova, como eu te falei, ela já tá fazendo dia 24 de novembro, eu inaugurei ela no dia do meu aniversário. Ah, que legal. Dia 24 de novembro ela tá fazendo 3 anos. Eu consegui dobrar o faturamento ali só naquela loja, ali aumentou muito. Não, triplicar, né, gente? Se eu falar dobrar, triplicar, foi muito, foi bem considerável. E aí teve a clínica, né, que é outro filho, né? É o ecossistema. Foi um investimento também alto ali. Na verdade, eu ia trocar o meu carro esse ano, né? Eu tenho uma Creta 5 anos, eu digo, não, vamos esperar mais um pouquinho o carro, vamos fazer o que pode me gerar mais dinheiro. Exatamente, são aquelas partes estratégicas que a gente precisa investir, né? Exatamente. Né? Eu quero, né, tá investindo para que aquilo vai rendendo mais, exatamente. Entendeu? E aí comprei todos os equipamentos, né? Deu medo, né? Muita! Aí chegava nas contas, que esse caminhão não é 15 mil, não é 20 mil, não é 30 mil. Entendeu? A continha vem. Continha alta. Mas assim, montei o ecossistema onde nós temos receitas, tu tem automaticamente vendas na tua loja e tudo vai melhorando, acontecendo. E o que tu espera e pensa do futuro? O que a Débora... Eu já vi esse sorriso e já tô vendo que tem coisa, essa cabecinha tá assim... Né? Tá a milhão. Assim, Jéssica, eu vou ser bem honesta, eu quero viajar muito. Tá bom, é isso aí. Eu tô contigo. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, entendeu? Eu tô com 52 anos, tá? Tô fazendo 52 anos. Eu sei que eu tenho energia para ir muito longe, entendeu? Mas o meu propósito é fazer a loja funcionar e conhecer lugares, continuar conhecendo pessoas, daqui a pouco baixar o meu ritmo um pouco, porque luxo também é você ter tempo, você cuidar de si, cuidar do seu corpo, da sua saúde mental, da sua saúde física. Isso é um luxo que hoje as pessoas não enxergam ainda, mas que é algo que a gente precisa se preocupar. Gente, para você trabalhar bem, você tem que estar com a sua saúde em dia, sua alimentação. Eu sempre fiz atividade física, mas tinha parado, fazia uns 6 meses que eu não fazia, retomei, faz 3 meses que eu não, né, tô indo todos os dias na academia. E aí muda foco, muda resultado, muda performance, muda a tomada de decisão, muda tudo, né? Muda tudo, porque o teu corpo estando bem, a tua mente tá bem e tudo também, entendeu? E assim, trabalhar é importante, mas cuidar da saúde também. Então, e ter tempo para si também, né? Tempo para si, exatamente. Porque realmente só trabalhar, isso é um outro ponto, que bom que nós entramos nele, porque eu acho que é muito importante. Como a gente atende muitos lojistas, conhece muitos empresários, a gente enxerga ali um pontinho que as pessoas ainda não estão enxergando. Porque elas estão olhando só muitas vezes para o lucro. Então passam, sei lá, 36 horas do dia dentro da loja. Não se permitem participar de uma feira, não se permitem estar em ambientes diferentes, não se permitem ir fazer um exercício físico. Então são pontos delicados que a gente precisa falar, porque
é o que também vira Com certeza. ponteiro. Gente, a feira, falando agora em feira, né? Eu vou em praticamente quase todas as feiras, tanto aqui do Sul quanto em lugares do Brasil e fora do Brasil, entendeu? Porque é um ambiente que eu gosto de estar, porque essa energia contagia, gente. Contagia. O ambiente. O ambiente faz a nossa mentalidade, sentar em mesas de pessoas que pensam igual, que querem crescer, que exalam abundância e crescimento, isso faz diferença. A nossa energia entra nisso, né? E aí é nesses ambientes que você vai encontrar esse tipo de pessoa, gente. Ficar dentro da loja, às vezes se murmurando, ai, porque não tá bom, porque não tá bom, porque não tá bom. Não tá bom, tu tá profetizando, não fica bom, né? Então é importante a gente ter esse cuidado também com o nosso tempo, porque parece que não, parece que, nossa, eu preciso trabalhar, e muitas vezes a gente se pega fazendo isso. É que a gente gosta, né? A gente gosta, mas a gente tem que... Eu, por exemplo, tô deixando tempo pra mim também, entendeu? Mas eu digo assim, até um tempo pra gente sentar com empresários do setor, a gente sentar com outros empresários, trocar uma ideia. Eu tenho feito isso com o Grupo Dona também, com certeza. A gente tem o grupo V360 e nós temos o Grupo Dona, né? Que é essa troca entre mulheres do grupo também que se ajudam, né? E foi através desse grupo também que eu conheci profissionais que vieram para ali para a clínica, entendeu? Então é uma troca, gente. A gente estar conectado, fazendo network, eu sempre falo isso, é fundamental, né? Porque o ambiente muda tudo, né? Tudo. O ambiente muda a nossa mentalidade, muda os nossos resultados, a gente não acredita nisso muitas vezes. Mas ele vira a chave, a gente realmente estar com pessoas que estão fazendo na mesma energia, na mesma vibe, vamos pensar assim, né? Usar a palavra que muitas pessoas conhecem, faz a gente se movimentar, faz a gente sair com a disposição para fazer o que precisa ser feito, né? Não reclamar, baixar a cabeça. E trabalhar e fazer, e cuidar de si também, né? Cuidar da família, porque nós temos alguns pilares, né? Não adianta estar bem financeiramente. E aí a família, a espiritualidade, tá tudo. Então tu tem que equilibrar os pratos e tudo funcionar para tudo fluir e tudo dar certo. Então já deixamos algumas mensagens, mas se tu pudesse finalizar nossa conversa, que foi, né, foi riquíssima. O que tu diria para as pessoas que estão nos assistindo, assim como mensagem final da Deb? Jéssica, o que eu diria? Que não deixe que as adversidades da vida te paralisem, não deixe que o medo paralise. Vá, faça, dê o primeiro passo. Mesmo com ansiedade, mesmo com medo, vá fazer, né? Porque começa e depois vai ficando melhor. Seja na internet, seja atendendo, seja se capacitando, tá? Como profissional da área. Se você é da área da ótica, eu recomendo, faça meu curso de visagismo. É isso mesmo. Tá? Porque eu tenho lá na minha página, me sigam lá, @debiótica. Eu dou muitas dicas de visagismo, vai ser um diferencial para você. E vá para a rede, faça, né? Seja vídeos, atraia clientes na internet, no seu bairro, fazendo conexões com outros empresários do seu bairro. E vá, se movimente, né, Jéssica? Esse é o recado que eu tenho para falar, se movimente. Muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. O prazer foi meu. Eu amo de Fati. E eu vou contar para vocês. Logo que eu estava com a minha loja sendo reformada, eu tive a loja pequena arrombada, roubaram várias peças na época. Esses são os desafios e os problemas, né? E eu tive um apoio muito grande da Difat. Difat me mandou carta, me mandou peças lindíssimas, clipons. E eu agradeço muito. Vocês foram maravilhosos, viu? Obrigada. Naquele momento que a gente fica muito sensível, muito vulnerável. Eu sentei na beira da calçada 3 horas da manhã chorando. Era uma véspera de feira que eu me lembro. E quase parei, quase desisti, mas eu digo, vamos lá. E eles me mandaram uma caixa recheada de produtos, né? Obrigada, Jéssica, eu não esqueço. Não, muito obrigada, vou chorar junto aqui contigo. Não faz isso aqui, né, nessa hora. É algo que a gente se preocupa muito, porque realmente não é só sobre
o lucro. Exato. É sobre pessoas, é sobre empatia, é sobre se colocar no lugar do outro naquele momento. Então, é algo que a gente se preocupa muito, né? E que bom que, né, tu Me lembrou. lembrei agora, porque foi umas 4 feiras atrás, 3 feiras atrás, eu ainda estava com a reforma da loja. E eu tive na véspera da inauguração, eles entraram na loja pequena, inclusive eu tinha muitas peças que recém tinha comprado e fizeram uma limpa. Mas eu vim para a feira, até eu conversei com vocês e tive esse presente aí. E eu lembro, sabe, muito disso. Fico feliz. Então é sobre isso, né? É sobre ajudar, estender a mão e ter empatia, né? E é isso que eu digo. E é isso que nos abre portas, que nos traz clientes, porque eu acredito que tudo na vida que se dá, volta. Muito obrigada. Nádia. Foi um prazer. Espero que tenham gostado, né? E se tirarem Adorei uma participar dica, desse podcast. uma dica só, se conseguirem fazer, botar em ação, a gente já está com... Ganhamos o dia. Já ganhamos o dia. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada.